O que pode tornar uma pessoa insegura? Que tipo de experiência alguém pode passar na vida para que ela se torne uma pessoa tão insegura? Esse é mais um vídeo de uma série sobre insegurança. O primeiro fala sobre como a gente pode identificar no nosso comportamento a insegurança. Esse primeiro vídeo já está aí no meu canal, você pode assistir. E nesse agora nós vamos falar sobre as causas. Que tipo de situação pode provocar em nós a insegurança? Eu sou Elizabeth Pimentel. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora. Se inscreve, aciona o sininho para você receber a notificação quando tiver um vídeo novo. E dá o seu like, seu comentário e compartilha com seus amigos. Eu quero te falar nesse vídeo aqui sobre essas situações que levam a gente a ser uma pessoa insegura. Lógico que eu não vou conseguir aqui colocar todas as situações que pode gerar insegurança, mas eu quero colocar algumas que são muito comuns. Isso acontece geralmente lá na infância, lá é onde está a raiz da nossa insegurança. Durante a infância, a gente vai formando nosso mapa de mundo. A gente vai construindo nossa visão da vida, visão da gente mesmo, das outras pessoas. E aí, a partir dessas interpretações que a gente faz na infância, é que a gente vai vivendo o resto da vida da gente. Só que algumas dessas experiências podem ser muito marcantes e podem gerar em nós sentimentos que não são produtivos na nossa vida, não são bons, e é por isso que a gente está aqui agora para falar sobre eles. Uma das situações que nos levam na infância a nos tornar pessoas muito inseguras é a rejeição, né? Experiências que você passa com pessoas que são significativas na sua vida, seu pai, sua mãe, professor, avô, pessoas que são importantes para você, e que essas pessoas de alguma maneira passaram uma mensagem de rejeição para você. Alguns pais, eles não conseguem dividir esse amor por igual. Tem gente que fala que pai e mãe ama igual todos os filhos. Nem sempre. Às vezes, um pai ou uma mãe, percebendo ou não percebendo, consciente ou não, costuma escolher ter preferência por um filho e não por outro, né? Privilegiar um filho e não um outro. Isso por vários motivos, ou pelo temperamento dele, ou por situações que esses pais viveram na infância deles, né? Ou por situações que estão alheias à vontade deles. Por exemplo, quando um filho é mais doente, tem que dar mais atenção para aquele, né? Quando o filho é mais levado, é mais problemático, que chama muita atenção, aquele exige mais atenção, ou então porque o pai e a mãe têm preferência mesmo. Isso faz com que aquela criança que foi rejeitada, a criança que sente que não foi privilegiada, ela vai fazendo uma interpretação equivocada dela mesma. Ela vai achando que o problema é com ela, que ela é que não merece, que ela é que não é digna de ser amada, que tem alguma coisa errada com ela, que ela é inadequada, né? E ela vai tentando conquistar esse carinho, essa atenção de muitas formas. Outros pais, eles são atenciosos no sentido de fornece tudo que a criança precisa, boa escola, roupa, alimentação direitinho, moradia, enfim, mas não consegue ser afetuoso. São pais que não conseguem demonstrar o afeto. E aí a criança interpreta aquilo não como um problema dos pais, mas como um problema dela, como se ela não merecesse aquele afeto. Isso vai gerando insegurança, vai gerando uma imagem negativa a respeito da criança. Outro problema é a humilhação. Tem muitas pessoas que tiveram dificuldades financeiras, né, enquanto criança. E aí elas olharam outras que se vestiam melhor, que podia ir para aula de balé, podia fazer aulinha de futebol e ela não, né? Que no Natal, no aniversário ganhavam bons presentes e ela não. Essa situação faz com que a criança ache que ela é inferior às outras, com que ela pense que o outro vale mais, tem mais importância, né? E isso também vai gerando insegurança. Outra situação são traumas. Crianças, por exemplo, que sofreram abuso sexual na infância, crianças que sofreram muita agressão, né? Às vezes os pais agrediram demais.
Então, isso também gera insegurança. A criança que sofreu abuso, por exemplo, o corpo dela não foi valorizado, né? Ela foi desrespeitada. Então, ela tem dificuldade de se ver com esse respeito, como se ela não estivesse merecendo esse respeito. São crianças que crescem muitas vezes com um sentimento de culpa enorme por achar que o problema é com elas, né? Que de alguma maneira elas foram responsáveis por aquilo. Outro problema são lares conflituosos, né? Problemas entre o casal, pais que brigam o tempo todo, pais que estão sempre se agredindo, estão sempre gritando, né? Lares que estão sempre em pé de guerra. Ou então, aquele pai que só chega alcoolizado em casa, aquela criança que durante o dia fica super apreensiva porque não sabe que horas que vai acontecer uma confusão, quando que o pai vai chegar e vai agredir porque está alcoolizado, ou então é a mãe que tem problema com bebida. Então essa criança está o tempo todo insegura em relação ao que vai acontecer, insegura em relação ao futuro, insegura em relação à estabilidade dela, né? Então, ela já cresce com esse sentimento de insegurança, esse medo do futuro, esse medo do que pode acontecer. Outra coisa são pais extremamente críticos. Alguns pais, eles não conseguem ver o lado bom das crianças. E se vê, ele não fala, né? Então, são pais que estão o tempo todo apontando defeito, apontando erro. Se tira 10, não fez mais do que obrigação. Se tira 9, devia ter tirado 10 porque não vive, só vive para estudar, né? Então, são crianças que nunca tá bom para o pai e para a mãe, né? O que ela faz nunca é o suficiente. Então, é aquela criança que cresce se esforçando, 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 e parece que ela não vai chegar lá nunca. Parece que nunca ela vai conseguir chegar ao patamar que os pais estão esperando dela. Então, ela cresce com aquela insegurança, com aquele sentimento de menos-valia, não é? Com aquele sentimento de que ela está aquém da expectativa de alguém. Outro problema é quando os pais são extremamente super protetores. Tem pais que têm muitas dificuldades, né? Eles são pessoas muito temerosas e eles acabam passando isso para os filhos. Então, quando uma criança ela é criada com muita proteção, quando ela não tem oportunidade de viver algumas experiências, quando ela não tem oportunidade de arcar com a responsabilidade pelo que ela fez, quando ela não tem oportunidade de realizar coisas que às vezes são coisas simples, pequenas, mas os pais estão o tempo todo poupando ela daquela experiência, ela cresce sem experimentar a força que tem, sem experimentar a inteligência que tem, né, a habilidade que tem, a criatividade, né? Ela não consegue se sentir responsável por nada, não resiste à frustração. Então, a imagem, a mensagem que o pai e a mãe passam para ela é uma mensagem de fragilidade, é uma mensagem de incompetência, de que ela não dá conta das coisas, de que ela não pode fazer nada sozinha. Enfim, a infância é o ambiente que mais proporciona para a gente experiências onde pode gerar insegurança. Ter essa informação, saber a respeito disso é muito importante porque a gente não só entende as nossas dificuldades, quais são os nossos problemas, a origem da nossa insegurança, como também dá consciência para a gente do quanto a gente precisa cuidar do que a gente está fazendo com nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos alunos. É a responsabilidade que a gente tem com as crianças também que estão aos nossos cuidados. Mas hoje eu quero focar aqui sobre a origem da nossa insegurança, para que a gente possa entender exatamente o que a gente tem que fazer para a gente superar isso. Uma coisa a gente não pode aceitar a insegurança como se fosse uma característica, como se fosse a gente é assim e pronto. Não, a gente não é assim. Alguma coisa aconteceu para que você se tornasse essa pessoa insegura. Mas isso não quer dizer que você seja assim. Isso é possível ser mudado. Mas uma das coisas que a gente precisa é conseguir identificar qual é a raiz dessa história. Nós fizemos uma interpretação dessa história. Nós fizemos uma interpretação das coisas que aconteceram com a gente enquanto criança. E daí surgiu esse sentimento de insegurança. Jesus disse algo
muito valioso. Aliás, tudo que Jesus disse é muito valioso. Mas eu quero chamar a atenção aqui para uma frase que ele falou. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e as tenham em abundância. Jesus não espera que a gente tenha uma vida limitada, amedrontada, acuada. Ele espera que a gente multiplique os talentos, que a gente seja, que a gente viva com todo o potencial que a gente tem condição de viver. Por isso a gente precisa enfrentar e encarar as inseguranças. No primeiro vídeo eu falei sobre identificação delas, hoje eu falei das causas e no próximo vídeo nós vamos falar sobre como a gente vai lidar com isso, de que maneira a gente vai poder se libertar desse sentimento de insegurança, ok? Espero você no próximo vídeo. Até lá!